sem fake news, sem Folha de São Paulo. A relação de Jair Bolsonaro com a mídia é atribulada desde que era deputado federal. Durante a campanha presidencial, ele atacava a imprensa aproximadamente 10 vezes por semana, segundo o levantamento da Folha. Fez acusações de falsidade e partidarismo e estimulou o descrédito de grandes veículos. Na pós-presidencial, jornalistas acusaram sua equipe de restringir e hostilizar o trabalho deles. Eleito, acusou a Folha de São Paulo de publicar fake news a seu respeito em entrevista ao Jornal Nacional. Áudios vazados em fevereiro revelaram que o presidente considera a Globo inimiga e tem a intenção de obstruir a entrada de jornalistas da emissora no Palácio do Planalto. Alexandre Barbosa, doutor em ciência da comunicação, acredita que o presidente deveria investir em outras formas de contato com o público e defende a democratização dos meios de comunicação. Você tornar a imprensa um inimigo não vai acabar com o papel dela, pelo contrário. Você vai deixar de comunicar com as massas por um canal importante. E outra, não vamos esquecer que nós não temos uma inclusão digital tão grande assim para você abrir mão, por exemplo, da rádio, para você abrir mão da televisão. Apenas 3,7% dos brasileiros afirmam que a imprensa é a instituição em que mais confiam. 82% usam o celular com a finalidade de acessar redes sociais e apenas 27% buscam notícias com o aparelho, segundo pesquisa da CNT divulgada em fevereiro. Bolsonaro sempre preferiu contato direto com a população e seus eleitores, sem intermédio da imprensa. Alexandre Barbosa afirma que não dá para impedir a influência dos outros meios de comunicação. A imprensa ainda é uma das instituições usadas para explicar o que acontece, né? As pessoas ainda consomem meios de comunicação para isso. A comunicação do governo prefere postagens e lives em redes sociais, mas a nova estratégia não exclui o contato do presidente com meios mais tradicionais. Bolsonaro, quando precisou dar explicações ao público, preferiu dar declarações a emissoras de TV, principalmente ao SBT e à Record. Essa estratégia é criticada por grupos sob o argumento de que esse meio só atinge o eleitorado do presidente. Alguns questionam a forma como essa comunicação é feita e os objetivos dela. Alexandre alega que o público que consome comunicação deveria saber de fato qual é o papel da imprensa. A imprensa também não é esse bastião da liberdade como ela pregou a ser, né? A imprensa, sim, tem as suas opções, tem as suas abordagens. Tá? Nós precisamos, então, de um lado, ter uma melhora do processo de comunicação jornalístico. Por outro lado, nós precisamos ter uma melhora da recepção da comunicação, ou seja, educar para os meios. Recentemente, o presidente replicou em seu Twitter uma suposta conversa vazada em que uma jornalista planejava arruinar Flávio Bolsonaro e seu pai. A declaração de uma jornalista do Estadão, em inglês, foi acompanhada de uma tradução errada feita por um veículo aliado ao governo da situação, o Terça Livre. Presidentes anteriores tiveram também uma relação conturbada com a mídia. Lula, por exemplo, propôs que se fosse reeleito faria uma regulação da imprensa. Collor ordenou uma invasão policial à redação da Folha de São Paulo durante seu mandato. Apesar da guerra que trava com a imprensa, como chama essa relação, o atual presidente ainda não mostrou a intenção de fazer retaliações mais radicais a ela. De São Paulo, Kaique Lima para a Rádio Fapcom.